dia, alunos do 7º ano. Quero desejar aí uma feliz Páscoa para vocês e que os nossos corações, se encham de muita paz, de esperança. Bom, nós fizemos o último exercício do capítulo 2. Nós agora entraremos no capítulo 3 com o nome romance. Vocês já sabem que narrar é contar uma história, relatar fatos, situações. E dentro do tipo textual narrativo, existem muitos gêneros, como fábula, conto, contos de fadas, contos de mistérios, variados contos, Tem os relatos, que também é do tipo textual narrativo. Mas agora nós vamos falar de um muito antigo, que é o romance. Com certeza você já ouviu falar de romance, ligado aos casais apaixonados. Mas no sentido que trabalharemos, romance quer dizer um envolvimento maior dos personagens na história. E aqui no conto trabalharemos com uma estrutura mais complexa, mais profunda do que nos contos que eram com enredos curtos, No romance os enredos são longos, há muitas personagens envolvidas no enredo, os conflitos são mais complexos. Vamos por partes. Na página 74 tem um texto que vocês farão de exercício hoje, que se chama O Trapiche. Leiam bastante o texto com 2 leituras, tá? Façam aí a atividade oral, reflita você mesmo com o texto e depois registrem as respostas do interpretando no caderno de aula. Pessoal, nós temos uma história literária no nosso país. O que é isso? São as épocas em que determinados textos, determinada temática, determinado estilo vigorava. E isso nós chamamos de literatura brasileira. Um desses períodos chama-se romantismo, lá do século XX. A partir dessa época do romantismo, os romances ficaram muito famosos. Tão famosos quanto hoje é o cinema, também a televisão. Então, a partir lá do século XX, a sociedade toda gostava, era o entretenimento, os romances. Romance agora é diferente do conto que você estudou. Lembra que o conto era curto, poucos personagens, O tempo limitado, o espaço limitado. No romance não. O romance, ele é um texto extenso, profundo. Ele vai seguir a estrutura de narrativa, Com um enredo bem desenvolvido, longo. Personagens, muitos aqui, vários espaços, tempo, Aí vocês sabem da estrutura do enredo, a situação inicial, momento em que os personagens são apresentados, o espaço é apresentado, tudo lá na situação inicial. Depois começa o desenvolvimento, o conflito e o clímax. Conflito é o momento que muda a situação inicial da personagem. Algo vai acontecer para desenrolar a história. E lembrem-se, no romance existem mais de um conflito. Lá no conto tinha um, no romance não, podem ter vários conflitos. Isso acontece porque no romance tem muitos personagens e cada qual vai desenrolando seus conflitos, criando uma teia de acontecimentos dentro da narrativa. Sabem que o clímax é o ponto de resolver os conflitos, é o ponto de tensão, o ponto de decisão da história, e logo depois vem o enredo. Quero, pessoal, que vocês leiam as páginas 77, 78 e 79, marcando as partes mais importantes, ok? O
ter narrador observador, que vocês já conhecem, o onisciente ou narrador personagem. Só que aqui vai apresentar mais dois para vocês, que são o narrador testemunha e o narrador protagonista. O narrador testemunha é aquele que participa da história, mas ele não é o principal. E aí ele vai narrar porque ele participou, ele foi testemunha dos principais acontecimentos com outra pessoa. E o narrador protagonista é aquele que conta, participa da história, sendo o personagem principal, ou seja, todos os fatos importantes foram vivenciados por ele. Tempo pode ser o cronológico, vocês já conhecem, é aquele tempo marcado por horas, né? Dias, seguindo uma ordem correta, natural. O psicológico é o tempo da cabeça da personagem. Ela vai lembrando assim, sem uma ordem, de acordo com os pensamentos dela e vai relatando. Então ela pode ir no passado, presente, pode querer ir para o futuro, não tem uma ordem. E a apostila vem mostrar também o tempo histórico, que é um tempo seguindo a história da humanidade, pegando fatos reais aí e encaixando na trama. O espaço, nós temos o físico, também vocês já conhecem, né? Vai narrar um ambiente externo como ele é. E tem também o espaço psicológico, que é um espaço do interior da personagem, um espaço de angústia, de medo, que ela vai criando, né? Por exemplo, entre os meus medos, eu me encontrava solitário na quarentena. Então o espaço ali é no medo dela, ok? Os textos narrativos sempre tem algo que chamamos de verossimilhança. A verossimilhança é uma ligação com a realidade. Mesmo que o romance tenha fatos fictícios, precisa da verossimilhança na trama, que é aquilo que vai nos remeter à realidade, vai nos lembrar de situações que nós vivemos no mundo real. É a ligação, né, entre o mundo criado e o mundo real. A narrativa tem vários tipos de discurso, tá? Pode ter o discurso direto, aquele marcado por 2 pontos, travessão. Pode ter o indireto, que é aquele que o narrador fala pelas personagens, sem travessão, sem nada. Lembrando que no direto, aquele marcado por 2 pontos e travessão, as aspas também fazem a função do travessão. Então, voltando, o indireto é aquele que o narrador fala pelo personagem no parágrafo. E tem o discurso indireto livre, que é uma mistura do narrador falando pela personagem e da própria fala do personagem marcada por aspas ou travessão. Pessoal, os textos narrativos permitem uma variação linguística entre a língua formal e a língua informal. A informalidade pode se dar nas falas das personagens, para caracterizar, por exemplo, um personagem do sertão. Ali o narrador, na fala desse personagem do sertão, vai marcar suas variações linguísticas específicas, tá bom? Bom, façam os exercícios de aprendizagem do Frankenstein com muita atenção, e eu quero mesmo que vocês façam marcações na apostila, depois eu vou dar uma olhadinha quando retornarmos, sobre essa teoria do romance. Pessoal, amanhã enviarei os vídeos com todas as resoluções, comentando todas as questões dos exercícios que eu dei até hoje, ok? Então aguardem, façam com carinho e amanhã vocês receberão os meus comentários, além dos roteiros com as respostas, ok? Façam com carinho, leiam bastante e um grande beijo. Qualquer dúvida podem me procurar, tá bom?